começar. Bora. Pessoal, aula de hoje, então, aula da parte de exercícios da teoria que a gente viu na última aula, tá ok? Então, aqui a gente vai fazer alguns exercícios referentes àquela teoria de função polinomial do primeiro grau. Então, a primeira questão que eu queria fazer é uma questão relativamente fácil, mas só para a gente passar de novo pelos conceitos iniciais. Página 47, questão número 9, por favor. Página 47, questão de número 9. Bora, vamos lá. Cada bilhete vendido em um parque de diversão dá direito à utilização de apenas um brinquedo uma única vez. Esse parque oferece aos usuários 3 opções de pagamento. O que eu queria fazer? Eu queria fazer uma função para cada uma das opções. Então, opção número 1 primeiro, pessoal. Ele vai pagar R$ 2 por bilhete. R$ 2 por bilhete. Ou seja, se ele comprar um bilhete, ele paga R$ 2. Se ele comprar 2 bilhetes, R$ 4. Se ele comprar 3 bilhetes, R$ 6. Pergunto, se ele comprar X bilhetes, já que é R$ 2 por bilhete, significa então que ele vai pagar 2x. Então, a função f, que depende da variável x, ela vai ser igual a 2x, R$ 2 por bilhete. Tudo bem? O que é x? Quantidade de bilhetes que ele está comprando. E o que é f? Valor pago. E esse valor pago em reais. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos montar as outras aqui. Depois eu discuto algumas coisinhas que eu acho interessantes. Depois, pessoal, a segunda ele vai cobrar um valor fixo de R$ 10 por dia. O que significa um valor fixo de R$ 10? Entrou, sorriu, pagou. Pagou quanto? 10 conto. Então, para entrar, você já paga R$ 10. Além disso, vai ter um acréscimo. Acrescido de quanto? De 40 centavos por bilhete. Então, como é que eu faço isso? Gente, agora você vai ter que a função f, que depende da variável x, vai ter 2 partes. Uma parte fixa, de R$ 10, mais uma parte que está variando. Varia quanto? 40 centavos por bilhete, então ele vai fazer 0,4x. O que é x? X é a quantidade de bilhetes que ele vai adquirir. E o que é f? O valor que ele vai pagar. Valor pago. Muito bem? E a terceira e a última aí, pessoal, a terceira e última ele vai pagar um valor fixo de R$ 16 por dia, com acesso livre à quantidade de brinquedos. Então, a função f, que depende da variável x, vai ser R$ 16 por dia, com acesso livre. Então, ele vai pagar 16 vezes x? Não. Quando você fala 16 vezes x, quer dizer que você vai pagar R$ 16 por bilhete. E não é isso que ele falou? É R$ 16 livre. Independente da quantidade de bilhetes, vai pagar R$ 16. Ou seja, essa função não depende da quantidade que você está brincando, não depende da variável x. Se você brincou uma vez, pagou R$ 16. Se você brincar 2 vezes, pagou R$ 16. Se você brincar 10 vezes, pagou R$ 16. Se você brincar 1.888.787 vezes, pagou R$ 16. Então, nesse caso, é a função constante. É a função que não tem a variável x, que não depende do x, é simplesmente fx igual a 16. Bom, nós vimos na aula passada que isso é uma função polinomial do primeiro grau. Uma função polinomial do primeiro grau tem coeficiente angular e coeficiente linear. Esse 2 é o coeficiente angular. E não tem nenhum número somando aqui, que é o coeficiente linear. Atenção, o coeficiente linear indica o valor inicial da função. É a parte fixa, que no primeiro exemplo é 0. Você não precisa pagar nada além daquilo que você simplesmente brincar. Tudo bem? Então, nesse caso, o coeficiente linear é 0, o valor inicial 0. Já o que é o coeficiente angular? Pessoal, lembra o coeficiente angular como aquela taxa de variação. Taxa de variação da função. Olha o que eu estou falando. Para cada brinquedo que você usar, você paga R$ 2. Você paga R$ 2 por brinquedo. Então, coeficiente angular é ΔY sobre ΔX. ΔY, variação da função, o valor pago. É o quanto você vai pagar a mais. Sobre o ΔX, quantidade de bilhetes.
variação do bilhete. Então, ó, para cada x que aumentam unidades, a função aumenta 2 unidades, porque o coeficiente angular vale 2. Traduzindo para esse texto, se você compra um bilhete a mais, você aumenta o seu preço em R$2, porque o coeficiente angular vale 2. Bom, olha a segunda, gente, olha a segunda. A segunda é coeficiente linear, R$10. Coeficiente angular, R$0,4. O que o coeficiente linear indica? É valor inicial. Já entrou, já pagou. Gente, já entrou, já paga 10 conto. Então, a sua conta já começa em R$10, independente da quantidade que você brincar. Já paga 10 conto. Além disso, você vai pagar 40 centavos para cada bilhete que você comprar. Então, ó, pensa, é isso que eu quero que vocês pensem, é isso que eu quero que vocês tirem dessa questão. O que é isso? É delta y sobre delta x. O que é delta y? Variação da função, valor pago. Então, quanto que você vai pagar mais? Qual é a variação do valor pago? Delta x, quantidade de bilhetes. Depende da quantidade de bilhetes. Então, quando isso aqui aumenta 1, ou seja, para cada bilhete que você compra, você paga mais 0,4, que é o coeficiente angular. Ok? É esse raciocínio que eu quero que vocês tenham de coeficiente angular, que é uma variação da função pela variável. Nesse caso, o que é função? Valor. Pela variável, por bilhete. Então, o coeficiente angular é o valor por bilhete. Por bilhete, você paga 40 centavos. Baseado nisso, vamos jogar os itens aí. Comecemos com o item 1. Pessoal, o item 1. Se uma criança tem R$14, se ela dispõe de R$14, a opção 1 é que lhe permite utilizar maior número de brinquedos. Então, a primeira coisa é R$14. R$14 é função ou é variável? R$14 é valor pago, é função. Se é função, gente, é buraco ou é resposta? Toda vez que eu falar de função, é resposta. Então, o que o problema quer nesse primeiro item? Que a resposta seja igual a 14. Então, vamos pegar a primeira função, que tem essa lei de formação 2x, e a resposta vale 14. Ou seja, x igual a 7. O que significa isso? Com R$14, eu consigo brincar 7 vezes se eu escolher a opção 1. Se eu escolher a opção 2, de novo, resposta. Então, você pega essa função, 10 mais 0,4x, e na resposta eu coloco R$14 igual a 14. Primeiro passo, o 10 subtrai, né? Então, vai ficar aqui 0,4x é igual a 4, e agora o 0,4 divide. 4 dividido por 0,4, esse x vai valer 10. Então, na opção 2, eu brinco 10 vezes, eu compro 10 bilhetes. Na opção 3, já nessa opção 3, pessoal, eu nem tenho grana para optar por ela, né? Então, eu só tenho R$14, eu não tenho R$16. Com certeza, a opção 3 é mais vantajosa se você for brincar muitas vezes. Se você brincar até 10 vezes, ó, vai no parque, eu só vou em 10 brinquedos. Aí você não pega a opção 3, você pega a opção 2, que ela é melhor. Ok? O cara pergunta, gente, será que a opção 1 é a que te oferece maior número de brinquedos? O item é errado. A opção 1 oferece 7, a opção 2 oferece 14. Item 2. Se x representa o número de vezes que uma pessoa utilizar o brinquedo do parque, a função f que descreve a despesa diária em reais ao se utilizar a opção 3 é dado por 16x? Pessoal, já julgamos esse item. A opção é 3 é somente R$16. O item é errado. Não tem o x. Não depende da quantidade que você vai brincar. Você paga 16 conto e brinca livre. Então, não pode ter o x. O item é errado. Opção 3, item 3, último item da questão, que é uma questão considerada fácil, tá? É possível ao usuário utilizar determinado número de brinquedos em um único dia, de modo que a sua despesa total seja a mesma, independente da opção de pagamento escolhida? Eu estou perguntando assim, ó, tem como você brincar, sei lá, 10 vezes, 15 vezes, ou qual é o número de vezes que eu tenho que brincar? Para você escolher a 1, a 2 ou a 3, dá na mesma. Ok? Então, o que o cara quer fazer? Como que eu descubro quando que as funções vão dar na mesma? Igualando elas.
Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou igualar a primeira função a... Pode ser qualquer uma, tá bom? Eu vou preferir igualar a terceira. Então, pega a primeira função, que é 2x, iguala com a terceira, que é 16. Nesse caso, x igual a 8. O que eu acabei de descobrir? Ah, se você for no parque e brincar 8 vezes, tanto faz escolher a 1 quanto a 3. Bom, vamos ver agora quando que a 2 fica igual a 3. Opção 2 é esse aqui, 10 mais 0,4x, igual a opção 3, esse aqui, 16. Bora lá, o 10 subtrai, vai ficar que 0,4x é igual a 6, ok? Então, agora esse x vai valer quanto? 60 dividido por 4, vai dar 15. O que eu acabei de descobrir? Se eu brincar 15 vezes, a 2 fica igual a 3. Pergunta do cara. Tem como você encontrar um valor e ficar igual nas 3 ao mesmo tempo? Pessoal, quando que a 1 fica igual a 3? Quando o x for 8. Quando que a 2 fica igual a 3? Quando o x for 15. Então, como esses dois x foram diferentes, é impossível achar um x que satisfaça as 3 ao mesmo tempo. Ok? Então, ó, o item é errado, o item 3. Você não tem como encontrar um valor x que iguale as 3 ao mesmo tempo. Aqui iguala 1 e 2 é 8, aqui iguala 2 e 3 é 15, não tem uma que iguale as 3 ao mesmo tempo, já que esse valor foi diferente. Então, vamos lá. Então, ó, eu queria fazer uma observação importante a respeito dessa questãozinha aí. O que nós vimos, pessoal? Nós vimos que a opção 1, você tem f de x igual a 2x, não foi? A opção 2, nós vimos que ela tem f de x igual a R$10 mais 0,4x. O que eu quero? Eu quero fazer uma relação entre os elementos desses dois conjuntos. Ou seja, se eu comprar 0 bilhetes, 1 bilhete, 2 bilhetes, 3 bilhetes, 4 bilhetes, e assim vai. E aqui eu também quero fazer essa relação. Se eu comprar 0 bilhetes, 1 bilhete, 2 bilhetes, 3 bilhetes, 4 bilhetes, e assim vai. Como é que vai ficar essa relação na primeira? Vamos lá, é 2 vezes 0, que vai dar 0. Depois, 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes 3 vai dar 6, 2 vezes 4 vai dar 8, ou seja, eu pago R$0, R$2, R$4, R$8 e R$6. Ok? Na outra, se eu colocar 0 no lugar do x aqui, se eu colocar 0 no buraco, vai ficar 10 mais 0, vai dar 10. Se eu colocar 1, esse 10 aumenta 0,4, fica 10,4. Se eu colocar 2, vai ficar 10 mais 0,8, 10,8. Se eu colocar 3, vai ficar 3 vezes 0,4 é 1,2, vai ficar 11,2. E se eu colocar 4, 4 vezes 4 dá 16, aumenta 1,6, fica 11,6. O que eu quero que a gente perceba é o seguinte, ó. Pessoal, olhando para essa função, coeficiente angular vale 2, coeficiente linear vale 0. Olhando para essa função, coeficiente angular vale 0,4, coeficiente linear vale 10. Beleza. O que isso influencia? O que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. O que aconteceu com o número de bilhetes daqui para cá? Dobrou. De 1 para 2, você multiplicou essa quantidade de bilhetes por 2. O que aconteceu com o valor da sua compra daqui para cá? Dobrou também. Gente, o número de bilhetes também foi multiplicado por 2. O que eu vi? Se eu dobro o x, eu dobro o y. Se eu dobro o domínio, eu dobro a imagem. Agora, também eu posso pensar que daqui para cá, eu multipliquei por 3, eu tripliquei o domínio, saiu de 1 para 3. O que aconteceu com a imagem? Pessoal, a imagem também triplicou. Então, se eu dobro o domínio, dobra a imagem. Se eu triplico o domínio, triplica a imagem. Sabe o que você acabou de me falar? Você acabou de me falar aqui que o x e o y e x, são grandezas diretamente proporcionais. E qual é uma vantagem legal de você falar que as grandezas são diretamente proporcionais? A vantagem legal disso é que você vai fazer uma regra de 3. Você pode fazer regra de 3 com x e com y nesse caso aí. Tudo bem? É isso, tá? Agora, isso acontece no outro exemplo. Perceba que de 1 até 2, ó, você dobrou o x, multiplicou o x por 2. Pessoal, e aí, daqui para cá, foi dobrado?
Não, aqui você não dobrou. Então, você dobrou o x, mas o y não dobrou. 10,4 para 10,8, não foi dobrado nada. A mesma coisa é com triplicar. 1 para o 3, você multiplicou por 3 o x, mas ó, daqui para cá, você multiplicou por 3? Também não, também não. Então, aqui não tem proporção. Não, ou seja, não ter proporção significa ela falar, não posso fazer regra de 3. É isso, é isso. Tudo bem? Aí o que eu quero que vocês tenham na cabeça? Eu quero que vocês tenham na cabeça Luiz, quando que eu posso fazer regra de 3? Quando rola proporcionalidade? Quando as grandezas são diretamente proporcionais? Pessoal, aqui, ó. Como assim aqui? Quando a função for polinomial do primeiro grau, mas só isso não basta. Não basta ser uma reta. Não basta ser função polinomial do primeiro grau. Tem que ter o b igual a zero. Tem que ter coeficiente linear igual a zero. Então, é isso que eu quero que vocês anotem, por favor, como um importante aí. Eu quero destacar isso com vocês. Repetindo, quando a função for polinomial do primeiro grau, com coeficiente linear igual a zero, ou seja, pessoal, a função for do tipo f de x igual a ax, tudo bem? Não tem o b, porque o b é zero. Dizemos que x e y são grandezas diretamente proporcionais. E aí você pode fazer regra de 3. Tudo bem? Nesse caso, dizemos que a função é linear. Ok? Olha o conceito que eu acabei de falar para vocês. Eu acabei de falar o que é uma função linear. Muita gente pensa que função linear é uma função onde o gráfico é uma reta. Errado, errado, tá bom? Uma função é dita linear quando o b for igual a zero na função polinomial do primeiro grau. Então, não é qualquer reta, é uma reta que o b foi igual a zero. E qual é a grande conclusão gráfica que você vai ter quando b for igual a zero? É que na hora que você construir x, y, o b igual a zero significa falar que a reta passa pela origem. E quando a reta passa pela origem, a função é dita função linear. E quando a função é linear, quer dizer que x e y são grandezas diretamente proporcionais. Aí você pode fazer uma regra de 3. Esse é o conceito que eu quero que vocês tenham na cabeça. De boa? Função linear, tá bom? Função linear é a função polinomial do primeiro grau com b igual a zero. A reta é uma reta que passa pela origem. Reta crescente, passa pela origem. Beleza? Então, vamos lá. Vamos passar para a próxima questão. Pessoal, questão número 7 aí de vocês. Diz, os valores devido a uma conta telefônica são calculados a partir do tempo de duração das ligações locais feitas por intermédio do aparelho ao qual a conta corresponde. A esses valores são acrescidos outros correspondentes a uma taxa de manutenção, as ligações feitas para outra região, chamadas ligações interurbanas, bem como de outros serviços. Considere que um certo aparelho seja usado apenas para efetuar ligações locais, então não tem nenhum serviço adicional, e que o mesmo não seja associado a nenhum tipo de serviço. Tudo bem? Então, ele só é o que você ligou, você pagou, só isso que eu faço. Determine a função que representa o cálculo do valor da conta telefônica desse aparelho em função do tempo de uso do mesmo. Então, beleza, vamos lá. O que o cara quer nessa questão? Pessoal, que você determine a função que vai te dar o valor da sua conta telefônica. Vamos falar, então, de função V. Por que V? Valor da conta telefônica. Que depende da variável T. O que é o T? É o tempo que você está usando o seu telefone. Então, eu usei o telefone, gerou uma conta. Que valor é esse? Tá? Bom, última frase. Considere que a companhia telefônica a qual está conectado esse aparelho pratique uma taxa de manutenção mínima de R$ 45,80 e que o custo de cada minuto da ligação seja de 3 centavos. Então, ele me deu duas informações. Primeira informação, R$ 45,80. O que é isso? Tarifa mínima. O que é tarifa mínima? Valor inicial. E o que é valor inicial? Coeficiente linear. Ok?
Além disso, o que mais que ele tem? Ele fala que existe um custo de cada minuto de ligação. E esse custo é de 3 centavos, 0,03 de real, 3 centavos. Então, o cara falou que sua conta aumenta 3 centavos por quê? Por minuto. Essa é a palavra-chave. Por minuto. Porque quando eu falo por minuto, qual é a ideia de eu falar por minuto? É de taxa de variação. Δy por Δx, quilômetro por hora, função por variável. Função, valor da conta, por variável, por minuto. Então, o que é isso? Isso é nada mais, nada menos do que o coeficiente angular. Então, ele pediu para fazer o seguinte, ó. Monta uma função do primeiro grau de coeficiente angular 0,3, que você paga 3 centavos por minuto, então vai ficar 0,03 vezes a quantidade de minutos, mais 45,80, que é o coeficiente linear, é o valor fixo. Beleza? Bom, olha a questão 8 aí, eu fiz mais por causa da questão 8, essa aqui. Considerando o que foi acrescentado na questão anterior, mesma coisa que eu falei aqui. Considere ainda que uma segunda companhia pratique uma taxa de manutenção de R$ 23,60 e que, além disso, gente, o minuto da ligação seja de 5 centavos. Então, o que o cara está falando é o seguinte, você vai ter agora uma segunda operadora, o valor da segunda operadora. Também vai depender da variável t. O que ele muda? Ele muda que agora o coeficiente angular vai ser de 5 centavos, 0,05t, mais o coeficiente linear vai ser de 23,20. Opa, 23,60. E o mais importante vai ser as análises que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Qual é a diferença e semelhança dessas duas funções? Ok? Atenção. Por favor, a primeira tem coeficiente linear de 45,80. A segunda tem coeficiente linear de 23,60. Coeficiente linear é o valor inicial. Se você coloca isso aqui no gráfico, ó, função V, valor da conta, que depende da variável t, isso aqui é onde corta o eixo Y. Então, a primeira, a verdinha, cortou no 23,60. E a segunda, que eu vou colocar em azul, pessoal, ela foi mais cara, 45,80. Conclusão, vale a pena você escolher a verde ou vale a pena você escolher a azul? Por enquanto, não tenho como descobrir isso, tudo bem? Aí, o que eu posso fazer? Agora eu vou olhar o coeficiente angular, ok? O que o coeficiente angular indica? Uma taxa de variação. Essa função tem uma taxa de variação de 0,05. Aumenta 5 centavos por minuto. Essa aqui tem uma taxa de variação de 0,03, aumenta 3 centavos por minuto. Pessoal, o coeficiente angular é responsável pela inclinação da reta. Quanto maior o coeficiente angular, mais inclinada ela vai estar. Quanto menor o coeficiente angular, menos inclinada ela vai estar. Então, o coeficiente angular vai te dar isso, ó, o quão inclinada ela vai estar ou menos inclinada ela vai estar. Quanto maior o coeficiente angular, mais inclinada. Ou seja, a verde ela vai ter essa inclinação assim. E aí eu pergunto, a azul, ela vai ter a mesma inclinação? Ela é paralela à verde? Não. Ela tem uma inclinação maior ou ela vai ter uma inclinação menor do que a verde? Pessoal, a azul tem uma inclinação menor se eu comparar da verde. Ou seja, ela vai ficar assim. E aí vai ter um ponto de encontro dos dois gráficos. Atenção, o que significa o ponto de encontro de dois gráficos? O ponto de encontro vai ser nada mais, nada menos do que onde elas vão ficar iguais. Então, esse conceito é importante ter na cabeça. Descobrir aonde os gráficos se encontram é igualar as funções, tá bom? Então, como é que eu faria para descobrir esse ponto aqui? Pessoal, eu pego a primeira função, pode ser essa aqui, 0,05t mais 23,60, igual com a segunda função, que é 0,03t mais 45,80. Vamos resolver essa equação. Então, esse 0,03 subtrai. 0,05 subtraído de 0,03 fica 0,02. T
mais 23,60 vai ser igual a 45,80. Esse 23,60 agora subtrai do outro lado. Então, a gente vai ter que 0,02t é igual a 45,80 menos 23,60. Pessoal, se eu não me engano, vai dar 22,20. Confere para mim se está certo isso, 22,20, por favor. E esse t agora, você passa o 0,02 dividindo. Bora lá, então, ó. Eu quero 22,20 dividido por 0,02, né? Opa, dividido 22,2 dividido por 0,02. Isso fica igual a 1.110 minutos. O que eu achei desse ponto? Não se esqueçam, quando eu falo de ponto, ponto é abscissa e ordenada. Ponto é x e y. Ponto é buraco e resposta. O que eu achei foi o t. O que é o t? O t é variável. O t é buraco. O t é o valor que está aqui, ó. 1.110. Agora eu posso também achar o y. O que eu faria para achar o y, pessoal? Para achar o y, pego o 1.110 e substituo no buraco da função. De qual função? Qualquer uma que você queira. Qualquer uma que você queira, ok? Então, só para a gente fazer aqui, deixa eu pegar a calculadora de novo aqui, só para a gente fazer essa continha. Depois eu quero chegar e discutir uma coisinha que eu acho legal para vocês. Ó, eu vou colocar na primeira função, tá? Então, é 1.110. Na primeira função, multiplicado por 0,03. E aí soma com 45,80. Isso vai dar 79,10. Então, está aqui 79,10. Bem, o que eu quis fazer aqui com os senhores? Eu quis tentar propor para os senhores uma análise de uma questão que pode ser, por exemplo, o item tipo D da prova da UNB. Aquele item que o cara pede para você escrever uma redação, para você escrever um texto explicando alguma coisa. E aí eu poderia perguntar para vocês assim, ó, qual é a melhor operadora para eu contratar? Disseque quais são as vantagens de uma em relação à outra. Então, olha o que vai acontecer quando você for falar isso. Ó. Pessoal, a que está em verde é a 2, né? Operadora 2. A que está em azul é a operadora 1. Então, a primeira coisa que tem que ver é, uma pessoa que usa pouco celular, é melhor a opção 1 ou a opção 2? Bem, uma pessoa que usa pouco celular, ele usa poucos minutos. Poucos minutos, dá para perceber que a verde vai gerar uma conta menor do que na azul. Então, nesse caso, se você é uma pessoa que usa pouco celular, pessoal, você deve optar pela opção 2. Pouco quanto? Menos de 1.110 minutos. Até 1.110 minutos é mais vantajoso você ficar nessa reta verde. Paga menos. É mais vantajoso você optar pela 2. Em 110 minutos, elas ficam iguais. Tanto faz uma ou outra, aí você escolhe aquela que você tem maior afinidade. Porém, se você usa muito celular, muito quanto? Se você usa a partir de 1.110 minutos, você vai estar aqui. E aí, nesse caso, a opção 1 passa a ser mais vantajosa. A opção 1 passa a ser menor, mais barata que a opção 2. Ok? A ideia é, ó, e esse conceito já caiu algumas vezes na prova da UNB. Se existe um ponto de interseção entre duas funções, se existe um ponto de interseção entre duas funções, existe um valor que elas são iguais. Se existe um valor que elas são iguais, significa também concluir que, antes desse valor, uma tinha mais vantagem em relação à outra, e depois desse valor, essa vantagem inverte. Ou seja, aqui elas são iguais. Antes desse valor, a opção 1, desculpa, a opção verde, 2, é mais vantajosa. E depois desse valor, inverte. A opção 1 passa a ser mais vantajosa. Ok? De boa? Eu já vi cair algumas vezes na prova da UNB falando o seguinte para nós. Ó, a opção 1 é sempre mais vantajosa do que a opção 2? Ele pode perguntar assim. Para você julgar se a opção 1 é sempre mais vantajosa que a opção 2, você julga se elas em algum momento ficam iguais. Esse é o primeiro passo. Porque se tiver um ponto que elas são iguais, o item já fica errado. Beleza? Tranquilo? A pergunta do cara foi isso aqui, né? A pergunta do cara foi,
Pessoal, depois de quanto tempo elas ficam iguais? Depois de 1.110 minutos, e cada um vai pagar R$ 79,10. Boa questão, hein? Boa questão para entender tudo aí. Vamos lá. Questão número 14 aí da nossa apostila, questão de número 14. Uma microempresa do Distrito Federal produz artigos manufaturados de grande consumo. O custo de produção de um desses artigos é registrado por essa função aqui, ó. Deixa eu reescrever essa função. Nome da função, função C, que depende da variável U, e ela tem a seguinte lei de formação, 7U mais 320. Que tipo de função é essa? Função polinomial do primeiro grau. Ok? Função polinomial do primeiro grau. Beleza. Quanto é que vale o coeficiente angular? O coeficiente angular vale 7. E quanto que vale o coeficiente linear? O coeficiente linear vale 320. E aí já vai uma dica importantíssima para vocês resolver qualquer questão de função na prova do ano inteiro. Não numa prova contextualizada também do Enem. Pessoal, antes de você prosseguir, identifique duas coisas do texto. Identifica o que significa a função dentro do contexto. 2, identifica o que significa a variável dentro do contexto. Então, primeiro, nome da função é função C. O que significa a função C dentro do contexto? Ele vai falar logo em seguida, ó. Então, continuando a leitura. Onde C é o custo dado em reais. E eu gosto de escrever. O que é a função C? É o custo para produzir esse artigo. Dado em quê? Dado em reais. E o que significa a variável U? Ele também fala da produção de U unidades do artigo. Então, U é a quantidade que você vai produzir. Quantidade produzida de artigos aí. Então, eu vou dar qual é o custo para produzir de acordo com a quantidade que você está produzindo. Ok? Beleza? Vamos lá. Aí o cara pergunta alguns itens aqui. Item 1. O custo da produção de 10 artigos dessa microempresa é de R$ 390? Ele está perguntando o custo para você produzir 10 artigos. Minha pergunta é, o que é 10? 10 é função ou 10 é variável? 10 é 10 artigos. Se é 10 artigos, não é custo, é quantidade produzida, 10 é função. Pessoal, se é função, você coloca no buraco ou na resposta? Não é função, é variável, desculpa. Quantidade produzida é variável. Se 10 é variável, 10 é buraco, resposta. Se é variável, 10 é buraco. Então, o que o cara quer? Que no buraco dessa função, e o buraco é sempre o valor de 1, você coloca 10. Então, vamos escrever a primeira função em forma de buraco. É C, no lugar da variável, você coloca buraco. É igual a 7 vezes buraco, mais 320. O problema quer que você produza 10 unidades, no buraco você vai colocar 10. Então, vai ficar 7 vezes 10, que dá 70. 70 mais 320 dá 390, o que torna o primeiro item um item correto. C de 10 dá 390. O custo para se produzir 10 artigos é 390. O segundo item é um item que causa certa polêmica se você não sacar o que o cara está querendo exatamente. Item 2 é o principal conceito da aula de hoje. Os senhores têm que entender o que eu vou falar aqui agora. Item 2. O custo de produção por artigo. O que ele quer? Ele quer o custo por artigo. Essa é a pergunta do problema. O que é custo? Pessoal, custo é função. Então, ele quer o quê? Ele quer custo, ou seja, variação da função, variação de y, por artigo. O que é artigo? É variável. Então, é ΔY sobre a variação do artigo sobre ΔX. Então, o que ele pediu? Ele pediu nada mais nada menos do que o coeficiente angular. Pessoal, então, nesse caso, o coeficiente angular vale 7. Então, o custo por artigo é igual a R$ 7 por artigo.
o que torna o item errado. Muita gente julga esse item colocando 1 no buraco, ou seja, calculando o C de 1. O que é o C de 1? Qual é o custo para se fabricar um artigo? Ok? Mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou assim, para cada artigo que você produzir a mais, o custo aumenta quanto? R$7. Qual é o custo para produzir um artigo? R$327. Bom, isso costuma causar dificuldades nas pessoas. Vamos para o item 3, então. Pessoal, item 3. Em um lote de 5.000 artigos produzidos pela microempresa, qual vai ser o preço de custo unitário? Preço de custo unitário. Bem, como é que eu vou encontrar o preço de custo unitário? Pessoal, o preço de custo unitário é o seguinte, você vai fazer o custo total e vai dividir pela quantidade que você produziu. Custo total dividido pela quantidade que você produziu é o que ele chama de custo unitário. Não é o custo por artigo. O custo por artigo é, para cada artigo que você produzir a mais, quanto que aumenta o valor? Foi o que a gente respondeu, R$7. Agora, quando eu produzo 5.000 unidades, quanto é que fica o custo unitário? Então, você vai fazer o quê? Primeiro, vai calcular o custo total. Como é que eu calculo o custo total? No buraco da função, eu vou colocar um buraco um pouquinho maior, eu vou colocar a quantidade de artigos que eu quero produzir. Nesse primeiro item, ele quer produzir, nesse terceiro item, ele quer produzir 5.000 artigos. Então, vamos colocar 5.000 aqui. Vamos colocar 5.000 aqui. Beleza. Vai ficar 7 vezes 5.000, dá 35.000, mais 320, dá 35.320. O que é isso? Custo total. Para produzir 5.000 artigos, você vai gastar quanto? 35.320, ok? E agora, como é que eu faria para encontrar o custo unitário? Bom, o custo unitário é igual ao quê? Ao custo total, dividido pelo quê? Pela quantidade produzida. Que no problema ele fala que é 1. Beleza? O custo total, nós já vimos que é 35.320. E eu vou dividir pela quantidade produzidas, que é 5.000. Bora. Pegando a minha calculadora, eu vou fazer o quê? 35.320 dividido por 5.000. Pessoal, deu R$7,64. Como é dinheiro? Dinheiro, como a última casa é 4, arredonda para baixo, R$7,06. Ele pergunta se é de R$6,89. O item é o item errado. Agora eu vou mudar o slide, tá? Porque eu vou precisar um pouquinho mais de espaço. Deixa eu mudar o slidezinho aqui. Vamos passar então. Vamos lá. Então, ó, por enquanto, como é que eu julguei os itenzinhos aqui? Por enquanto, eu julguei em certo, errado e errado, né? Agora eu vou passar para o item 4 aí. Item 4. Pessoal, o custo unitário de produção decresce à medida que se produzem mais unidades dos artigos? Então, ele está perguntando do que de novo? Custo unitário. Como é que eu faço para encontrar o custo unitário? Bom, para encontrar o custo unitário, eu vou dividir. Vai dividir o quê? O custo total pela quantidade produzidas. Foi o que a gente viu lá no slide anterior. Muito bem. Então, o que vai ser esse custo unitário, que eu vou chamar só de custo unit? Vai ser igual ao custo total, que é dado por essa lei de formação, 7U mais 320, dividido por 1. E aqui eu paro, porque tem uma teoria a mais aqui que eu queria que vocês tivessem na cabeça. Tá bom? Qual teoria? Galera, o que você tem no numerador? No numerador, você tem uma função do primeiro grau. O que você tem no denominador? No denominador, você também tem uma função do primeiro grau. Ok? Quando você pega uma função do primeiro grau e divida por uma função do primeiro grau, o que isso vai dar? Se você não sabe, anota. Eu já vi cair algumas vezes e esse é o item que a galera geralmente não acerta, tá bom? Uma função do primeiro grau dividido por uma função do primeiro grau dá o que a gente chama de função recíproca. Anota aí, vai, anota aí. Função recíproca. Ok?
Função recíproca, função do primeiro grau, dividida do primeiro grau. E qual é o gráfico de uma função recíproca, pessoal? O gráfico de uma função recíproca é uma hipérbole. Vai ser algo parecido com isso aqui, ó. Eixo x e y, vai ser essa curva, ó, uma hipérbole. Ela não corta o eixo x, reta assíntota, e nem corta o eixo y, reta assíntota. Tá bom? Então, qual é a teoria que eu quero que os senhores tenham aí? Revisando rapidamente. O que é uma função recíproca? É uma função do primeiro grau dividida por uma função do primeiro grau. Ou uma função constante dividida por uma função do primeiro grau. O que interessa é ter que ter função do primeiro grau no denominador. Beleza? E como é que é o gráfico disso? O gráfico disso é uma hipérbole. Eu já vi cair só isso na prova. Só para você ter esse conceito na cabeça. Ok? Bem, agora o cara pergunta, essa função, pessoal, ela é crescente ou ela é decrescente? Bem, analisar essa função a partir daqui, ela é mais complicada de ser feita. Então, o que eu aconselho que você faça para esse custo unitário? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai dividir ela em duas frações. A primeira fração está dividida por 1 e a segunda fração também dividida por 1. E aí, você fala que o 7U está dividido por 1, mas você fala que o 320 está dividido por 1. Daqui, você pode cortar o de cima com o de baixo e falar que esse custo unitário, ele é igual a quanto? A R$ 7,00 mais R$ 320,00 dividido por 1. Essa é a função que eu queria que você chegasse, ó. Então, como eu falei, pode estar escrito assim, que é uma função do primeiro grau dividida por uma função do primeiro grau, ou pode estar escrito assim, que daí fica uma função constante dividida por uma função do primeiro grau. Ambos são função recíproca e ambos o gráfico é uma hipérbole. Combinados? Aí a minha pergunta agora é, pessoal, quanto maior for esse U, vai ser maior ou menor o 320? Perceba que o U está sendo dividido. Se o U está sendo dividido, se você aumenta esse U, você está dividindo por um número maior. Dividir por um número maior é diminuir as coisas. Então, quanto mais coisas você manda fazer, mais barato fica o custo unitário. Mais caro fica o custo total. Mas o custo unitário fica menor, o que torna o item um item correto. Essas contas aqui justificam muito aquele papo lá atrás, gente. Quanto mais grana se tem, mais grana se ganha. Não sei se já ouviram falar disso, né? Quanto mais dinheiro se tem, mais dinheiro se ganha. Ou dinheiro chama dinheiro, ok? Seria isso, né? Se você vai produzir, sei lá, eu estou aqui na academia, vou dar um exemplo meu aqui. Eu estou aqui na academia, eu vou mandar produzir as apostilas que a gente fez, tá bom? E aí eu mando produzir, sei lá, 1000 apostilas. Se eu mando produzir 1000 apostilas, cada apostila sai para mim, sei lá, R$50. Tudo bem? Se eu mando produzir 10.000 apostilas, cada apostila pode cair para R$30. Eu vou usar essas apostilas? Posso usar essas apostilas ao longo do processo, né? Então, seria isso. Eu gasto mais para produzir 5, 10 mil apostilas do que para produzir 1000 apostilas, mas o custo unitário fica mais barato. Entenderam o que eu quis falar? Então, vamos lá. E o último item, item 5, que é o mais legal de todos, né? Considere que cada artigo seja vendido com lucro de 35% sobre o preço de custo. Olha o que o cara acabou de me falar. Ele acabou de me falar isso, ó. O preço de venda é igual ao preço de custo aumentado de quanto? Do lucro dele. Aumentado de 35%. Essa foi a frase dita, né? Considere que cada artigo seja vendido, preço de venda, com lucro de 35% sobre o preço de custo. Ou seja, pega o preço de custo e aumenta 35%. Muito bem. Para que o preço de venda unitário. Ele falou agora de venda unitária. Tá bom? Preço de venda unitário. Dos artigos seja menor que 10,50, então eu tenho que produzir quantos artigos? A ideia é, eu quero colocar e vender meu produto por R$10,50. Se eu quero vender por R$10,50, eu tenho que mandar produzir quantos? Na verdade, eu quero produzir menos que R$10,50, né? Menos que R$10,50. Então, o que eu quero? Eu quero que o preço de venda seja menor do que R$10,50. Bem,
Como é que é o preço de venda? O preço de venda é o preço de custo aumentado de 35%. Quero ver quem lembra, vou fazer aqui do lado, ó. Para aumentar 35%. Como é que a gente pensou lá na nossa primeira aulinha que a gente deu, presencial ainda, estava com vocês presencialmente. Aumentar 35% significa dizer que o seu 100% soma 35%. Ou seja, vai ficar 135 dividido por 100, ou, se preferir, 1,35. Então, quando eu pego o preço de custo e multiplico por 1,35, a tradução disso é, houve um aumento de 35%. E quem é o preço de custo aí, pessoal? O preço de custo é esse aqui, ó, o preço de custo unitário. Que você pode pegar ou aqui, mas eu vou preferir pegar aqui, ó. Eu vou preferir pegar essa expressão aqui, ó. Então, no lugar do preço de custo, vamos colocar o que a gente encontrou aqui em cima. Então, vamos embora. Quanto que é o preço de custo? 7U mais 320 dividido por U, multiplicado por 1,35, que é aumentar 35%, eu lhe quero que esse preço de venda seja menor que 10,50. Essa era a expressão que eu tinha que montar. Então, vamos embora. O que eu vou fazer aqui, ó? Esse 1,35 eu vou chuveirar, tá? Esse 1,35 multiplica no 7 e esse 1,35 multiplica no 720. Então, vamos embora. Vai ficar 7 vezes 1,35, isso vai dar 9,45U, mais, vamos lá de novo, e agora? Agora eu vou fazer 1,35 multiplicado com 320, estou chuveirando, dá 432. Então, mais 432. Isso tem que ser menor. Esse U passa para o outro lado, multiplicando. 10,5U. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair 9,45U de um lado, vou subtrair 9,45U do outro lado, para que esse cara corte. Ou, se você preferir, passe esse para o outro lado subtraindo, né? Como você achar melhor de pensar. Então, aqui vai ficar aqui 432 é menor. 10,5 menos 9,45. Vou fazer aqui. 10,5 menos 9,45. Isso vai dar 1,05. Pessoal, se eu ler daqui para cá, como é que eu leio isso nesse sentido? Eu leio isso nesse sentido como 1,05 é maior que 432. E agora você passa esse 1,5 para o outro lado, dividindo, né? Então, vai ficar 432 dividido por 1,05. Isso vai dar 411,4. Então, esse U tem que ser maior que 411,4. Conclusão. Eu tenho que produzir 411,4 produtos, mais do que isso, para que o meu preço de venda seja menor que 10,50. Agora eu pergunto, eu consigo produzir 411,4 produtos? Não, não consigo fazer 411,4. Então eu tenho que produzir quantos? 412 ou mais. Ok? Que é exatamente o que ele falou, ó. Deverão ser produzidos 412 artigos ou mais? Certo. Deverão ser produzidos 412 artigos ou mais, porque a minha resposta tem que ser maior que 411, mas tem que ser um número inteiro. Tem que ser um número inteiro. Ok, galera? Então, galera, ó, eu acho que de função no primeiro grau dou-me por satisfeito. Se vocês quiserem fazer mais alguma questão, eu posso fazer com vocês. Vamos fazer o seguinte... vocês tentem fazer aí alguma questão. Vocês conseguem, quem já tentou fazer, escreve no chat aí as questões que ficarem dúvidas. E aí, na próxima aula, eu resolvo essas questões, pode ser? Já até me pediram uma lá, então eu deixo para a próxima aula. Na próxima aula eu faço as questões que vocês ficarem em dúvida desse capítulo. Valeu, gente. Brigadão. Por hoje só. Por hoje é só. É isso aí. Foi isso que eu preparei para hoje para gente. Tá?
função polinomial do primeiro grau.